Minha diretoria, sorteados os jogos da Copa do Brasil. Eu vou vir um pouquinho mais pra cá, que é pra botar aqui do lado pra vocês poderem olhar os jogos sorteados da Copa do Brasil. Agora a coisa começa a ficar mais séria. Claro que essa próxima fase ainda é consideravelmente fácil, entre aspas, para os times grandes. Não tem algum confronto aqui, tirando o Palmeiras, que eu acho que pode ter uma complicaçãozinha. O restante aqui, todo mundo caiu contra times absolutamente fáceis, entre aspas, de se estipular o favorito, que não significa, obviamente, que no jogo vai ser assim, mas o favorito fica muito fácil de estipular. Vamos lá, gente, vamos lá, por partes. Vasco e Operário. Vasco, mesmo na situação que tá, claro que vai ser um jogo mais complicado porque o Vasco não tá bem, mas né, o Vasco é favorito. Acho que é chovendo molhado, não vou ficar aqui enrolando vocês com cenários apocalípticos que não existem. Essa fase da Copa do Brasil ainda não é uma fase que você pode olhar e falar, cara, aqui nós temos jogos incríveis. Não, não é isso. Nós ainda temos jogos tecnicamente muito discrepantes, mas nós temos alguma competição aí, especialmente né, em relação ao Paysandu, Ceará, que podem ser jogos que engrossam. Os outros times aqui, irmão, com todo respeito, se perderem, zebraça, vai ter gente que vai chamar de vexame, depende, claro, da forma que se perde, mas é zebra, tá? O Palmeiras e o Bahia também pode chamar de zebra? Até pode, mas são dois times com camisa, a torcida tem lá o seu charme da Copa do Brasil envolvido. O restante aqui, irmão, tem que passar. O São Paulo pode ter um jogo difícil lá também, que o Náutico também não é bobo. Mas assim, cara, em 2 jogos você tem muito pouco argumento para não passar. Então, a partir da próxima fase, aí sim, ainda mais se passar a maioria do lado de cá, aí, irmão, aí é briga de foice. Dali pra frente não tem mais o que fazer. Mas basicamente isso, tá bom? Valeu, um grande abraço, boa sorte pro seu time. O Vasco ganhou 1-0, Verrete, pá, gol dele, como sempre. Mas a torcida não gostou não, ganhou de 1-0 do Puerto Cabello, Mauro, que poupou todo mundo contra o Corinthians no fim de semana, não, porque é a Sul-Americana e tal, aí jogou nada, ganhou de 1-0, torcida vaiou e o Carille ainda reclamou das vaias da torcida. Você praticamente se entrega ao Corinthians, né? O Vasco ele se entregou. A escalação, nós viemos aqui para apanhar. Para apanhar mesmo, para uma surra. E podia ser 4, 5. O Corinthians teve gols anulados, muitas oportunidades. Rapidamente o jogo estava resolvido. Com 20 e poucos minutos, você vê, acabou isso aí. Não vai acontecer nada aí. E aí quando o time já está no buraco, aí o Carille começa a colocar titular. Não adianta mais, amigo. A vaca já foi pro brejo com o sininho no pescoço e tudo, não tem mais jeito. Aí ele vai lá e faz as mudanças. Aí o Vasco faz um vexame. O Vasco perdeu, eu falei aqui acho que segunda-feira, últimos 9 jogos contra o Corinthians fora, perdeu 8 com esse. Porque ele está acostumado a perder para o Corinthians e São Paulo, é surrado habitualmente, aí não, porque é uma surra mais ou a menos, aí o cara ele vai colocar aquele time. Vai, então contra o Porto Cabello vai ser, né, o bicho vai pegar, vai ser uma goleada. O torcedor foi a São Januário, viu uma vitória, mais uma vez Verrete de cabeça, quer dizer, depende muito dele. Né? Acho que a nota positiva é o Nuno Moreira, que é um jogador realmente interessante lá, o português, que dá uma esperança aí de coisas interessantes, boas para o Vasco. Mas lembrando, na semana passada estava 3-1 contra o Belgar fora de casa, tomou 3-3. Então essa é a campanha do Vasco na Sul-Americana, né? Não é boa e não justifica, não anima o torcedor. E aí no Vasco teve um assunto lá de São Januário, Maracanã, que meio que ofuscou, né, um pouco a situação do time, né? Porque só se falava nisso. Agora esse assunto morreu, porque chegaram num acordo, o Vasco vai jogar com o Flamengo no Maracanã, fará lá X jogos por ano. Até houve uma informação meio atravessada, né, de que o Vasco fazia parte do consórcio. Até achei estranho, como assim? Isso é um negócio feito com edital, o governo do estado. Você não pode. Agora tem mais um aqui incluir. Que vai. Não funciona dessa maneira. E aí o Flamengo até emitiu uma nota ontem explicando: não é isso. Ele vai fazer o número de jogos, a gente combinou, de acordo com as possibilidades. Aí, que eu não sei como é que vai julgar isso, vai definir isso. Mas enfim, esse jogo com o Flamengo, sábado de aleluia, né? Será no Maracanã, então se resolveu. Aí você volta a olhar para o time do Vasco. Aí você se assusta, né? Porque o negócio não é bom com os reservas e também com os titulares não tá legal, não. Mas o Pedrinho disse que é top 8 do Brasil, tá tudo bem. O Carille é mais um treinador que faz a estratégia em cima de justificativa. O Carille tem o mesmo estilo. Ele não colocou o time titular, já tinha uma justificativa para a derrota. Isso. Não perdemos aqui porque eu não coloquei time titular. Aí vai para o outro jogo, não consegue jogar, aí cai na realidade que o elenco do Vasco da Gama não dá essa possibilidade para ele colocar time reserva no Campeonato Brasileiro, principalmente fora de casa. Você vem aqui em São Paulo disposto a tomar uma goleada do Corinthians ou de qualquer outro, para jogar a Sul-Americana em casa contra um time que não tem história nenhuma e de repente faz uma partida péssima, ganha
graças ao Veguete, como quase sempre, sai vaiado. Por quê? A torcida criou uma expectativa, como o Mauro falou. Pô, ele poupando e vendendo esse pacote, a torcida falou assim, nós temos um grande time, só tomamos uma goleada lá porque o Carille escolheu poupar os nossos jogadores. Aí o torcedor vai lá e vê que a realidade é outra. A realidade é outra, a realidade do Vasco é outra. A realidade do Vasco é difícil. Vai ter um Campeonato Brasileiro difícil. Não vai ser com titular ou sem titular, vai ser difícil. E ali, o Pedrinho vende um pacote diferente, o Carille cria a estratégia de justificativa, tudo isso o torcedor vai e compra. E na hora que vai lá a realidade, a fúria do torcedor vem por causa disso. Fomos enganados. Né? Propaganda enganosa. Perfeito. E aí, Danilo, tem uma questão. Bom, a torcida vaiou bastante, apesar da vitória, o Carille. E aí, na coletiva, o Carille falou, não, pô, mas a torcida também não ajuda, tá atrapalhando. Isso é fatal para um técnico. Você reclamar que a torcida não está ajudando, que não colabora, olha, é quase o começo do fim, poderia E o Carille dizer. poderia já estar pronto, já deveria saber que isso é muito ruim, porque ele sofreu no Santos exatamente uma questão parecida. Acho que foi até mais grave no Santos, porque ele citou o Corinthians como exemplo e tal, mas no Vasco é a mesma coisa. Assim, eu entendo, daria para ele entender caso ele tivesse ali frustrado com as vaias, mas ele poderia tratar de outra forma, né? Não a torcida não ajuda nem nada. Então ele falar, conversar e outra. Eu acho que nessa questão do pacote que o Casão e o Mauro falaram, vai muito sobre alinhar a expectativa. E quando o Pedrinho fala, não, temos o elenco top 8 do Brasil, e quando o Carille se justifica do jeito que faz, vou poupar o time contra o Corinthians, eles criam expectativa, mas não. Eles deveriam alinhar a expectativa com a realidade do Vasco hoje. A realidade do Vasco hoje é sofrer muito por conta de um acordo mal feito com a 777. A gente pode falar aqui que o Pedrinho não tem culpa sobre isso, que ele entrou com a bola rolando, mas depois disso, depois de tudo, todos esses problemas e essas dificuldades que o Vasco vai passar, eles deveriam alinhar a expectativa com a sua torcida. E, na verdade, eles não. Eles elevam um nível que o Vasco não vai poder alcançar. O ano do Vasco vai ser sofrer, especialmente no Brasileirão. Duas coisas, Mauro. Primeiro, assim, eu concordo com o Danilo. Tem uma expectativa sobre o Vasco que está completamente fora da realidade. A história do Vasco é outra hoje. Lamentavelmente, é um clube gigantesco, um dos maiores do Brasil. E tem uma outra questão, essa envolve o Carille. Me parece que o Carille ainda não conseguiu se descolar do rótulo de técnico do Corinthians. No Santos foi assim, ele vai lá e reclama da torcida. Não, a culpa é da torcida. Agora no Vasco ele faz a mesma coisa. Ele ainda não parece que ele está tentando achar um outro lugar para ele, de um técnico de qualquer lugar, e não consegue, né? Até porque o trabalho dele tem sido muito Aí quando ele vai até Itaquera e coloca o time reserva, ele reforça essa ideia, porque parecia quase uma gentileza para o Corinthians. Né? O Vasco com o time principal fizesse um bom jogo, acho que conseguiria competir minimamente, né? Não vai apanhar assim, de repente consegue fazer um jogo ali e tal, o Corinthians vai ter que se esforçar para vencer. Essa é a grande questão. O Vasco foi derrotado e o seu adversário do final de semana, que foi o Corinthians, não teve que fazer força nenhuma, né? E teve gols anulados, poderia ser muito maior o placar. A lógica seria o Vasco jogar completo no Brasileiro, nesse momento agora, e ter um time misto na Copa Sul-Americana, pelo nível dos adversários. Mas não é o que está acontecendo. Então as escolhas já são bem questionáveis. A exposição do time no final de semana, achei muito sério aquilo. Eu acho muito grave, um time grande jogar contra outro time grande e praticamente se entregar. E na segunda rodada. Não é que você... Entendam bem, gente. Não é entregar o jogo, literalmente. Você se entregar assim, olha, eu vi com esse time aqui, vamos ver o que vai acontecer. O ponto é, o Vasco poderia ter saído de São Januário com 4-0. E com 4-0 no placar, será que alguém vaiaria? Será? Não sei, hein? Não sei. Você acha, Vene, que alguém vaiaria? Eu queria que você falasse o que aconteceu ontem. A gente mostrou no VT, no final do jogo era Carille do Caju, Carille não sei o quê, fora Carille. A torcida do Vasco deu a sua voz, onde tem que dar, que é aqui na sua casa, na sua arquibancada, deu a sua opinião. Sem agressão, sem brigaiada, sem nada. A torcida do Vasco falou assim pro presidente Pedrinho e para todo mundo: nós não queremos o Carille. Esse é um ponto. O outro ponto foi gol do Vasco. Vamos analisar esse gol daqui a pouco. Sim. Aí este homem sai correndo para abraçar quem, Vene Casagrande? O Carille. Ou seja, o Verratti é um cara líder. Ele acena assim: Vene Casagrande, nós, jogadores,
estamos ao lado do Carille. E aí, Vene Casagrande, queria que você falasse também sobre a declaração do Carille, Vene. Vamos lá, Fernandinha. Obviamente que quando, Aí a imagem. quando o Verratti ele toma essa decisão, ele mostra para o torcedor que o grupo está com o Carille. E não foi só nesse momento que a gente pôde perceber isso. Após o jogo, a gente pôde ver a entrevista do Léo Jardim dando apoio ao Carille, entrevista do próprio Verratti dando apoio ao Carille, entrevista também do Coutinho, ou seja, jogadores que são líderes atualmente do atual elenco vascaíno. Eu sempre defendo aqui que o torcedor, onde ele pode protestar? É no estádio. Eu sou contra protesto, porta de CT, a gente já debateu isso aqui em vários momentos. Então é no estádio, dentro do limite, obviamente, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Se eu concordo ou não, eu não sou sommelier de torcedor, não vou ficar aqui criticando o torcedor. Agora, o meu ponto é o seguinte, na entrevista coletiva, eu acho que o Fábio Carille ele está indo num caminho totalmente errado. Você bater de frente com a torcida, na minha opinião, é uma receita errada. O que ele fez, Vene? Ele criticou, ele falando que ele não concorda com as vaias, ou seja, ele está indo contra o torcedor. Eu, no lugar dele, eu teria tido uma postura diferente, de dizer que o torcedor ele tem o direito de vaiar, que é onde ele pode vaiar, que a arquibancada, o torcedor pode fazer isso, é o desejo do torcedor, é a vontade do torcedor, ele respeita e vai buscar melhorar a equipe para poder agradar o torcedor. Eu acho que só tem um treinador que a gente consegue perceber, que consegue falar a linguagem da torcida, que é o Renato Gaúcho, que na última entrevista coletiva ele criticou as vaias ao Martinelli e ninguém falou sobre isso, porque ele sabe falar a linguagem do torcedor e, sobretudo, ele está num lugar que ele é considerado extremamente ídolo. O Carille não. Ele já chegou com uma certa desconfiança do torcedor, não é a primeira vez que ele foi vaiado, então eu, no lugar dele, eu não teria tido a postura que ele teve. Agora, o torcedor ele tem total direito de vaiar. Se ele não gosta do treinador, ele tem esse direito. É isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com um vídeo de informações do Vasco da Gama. Você viu aí que o Vasco vai enfrentar o Operário pela Copa do Brasil. A primeira partida será lá no estado de Curitiba, Paraná, e depois a partida de volta em São Januário. Quero saber aí sua opinião sobre esse confronto da Copa do Brasil, que mostramos ao vivo aqui na nossa live, o sorteio, você acompanhou com a gente aqui no canal. Daqui a pouco, às 8 horas, estaremos ao vivo também na nossa live. Já ativa o sininho de notificações para você ficar presente conosco na nossa live, trazendo as últimas informações do Vasco da Gama. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e tamo junto.